Porque nós vamos estar com ele discernidos. O mandamento da cativa de guerra é o discernimento e a ação do homem e da mulher contrários àquilo que te destrói no interior. Fala, Marcelo. Você está desconstruindo a imagem que previamente você tinha dela para você enxergá-la na sua real condição. O pecado da prostituição pode parecer bom, porque você tem um prazer físico imediato. Mas se você analisá-lo, ele vai te levar a um buraco que esse prazer físico é infinitamente menos valor. Tem menos valor do que o buraco que você pode se meter. Essa é a transformação da cativa. É você enxergá-la da forma real. Meu pai é meu pai, com todos esses atributos, mas os erros dele são esse e esse. Falava. Paulo Era fala glorioso para ele reconhecer tinha a fraqueza. nas fraquezas dele. Isso. Por isso que Adonai vai deixar-lhe um espinho na carne. Isso. Para que ele não venha se gloriar momento algum, porque senão ele cria um ídolo. É isso aí. Se nós não... É isso. Você vai discernir por meio da imposição que você coloca. Mas olha que interessante isso. Presta atenção aqui, Jonathan. Notem que o texto termina dizendo que você vai tomá-la por esposa, mulher. Aqui no texto nós temos duas flexões da palavra mulher diferentes. Quando o texto começa a dizer: quando saíres à guerra contra teu inimigo, aí verso 11, e verás entre os cativos uma Eshet Hayul, uma bela mulher. Uma mulher Yafá, não é Eshet não, é uma Yafet Toar, é a qualidade que ele dá, mulher de bela aparência. Aí o texto continua dizendo, e você vai se apaixonar por ela e vai tomá-la por Ishá. Ele flutua a palavra Ishá, mulher, para a palavra Eshet, mulher. Ele está dizendo que dentro de um mesmo cenário você pode ter uma mulher e você pode ter uma esposa. São dois cenários diferentes. Presta atenção nisso. A redundância e repetição do termo ocorre nas traduções apenas, porque gramaticalmente o hebraico usa termos semelhantes, Eshet e Ishá. Só que a mesma palavra, Eshet e Ishá são a mesma palavra. Elas podem significar mulher, fêmea, esposa, prostituta e adúltera. Eu vou repetir. A mesma palavra que define mulher, esposa, fêmea, define prostituta e adúltera. Olha o texto agora. E verás entre seus cativos uma prostituta de bela aparência, apaixonar-te-ás por ela e a tomará por esposa. Muda a condição social desta mulher mediante o acatar da condição de esposa. Então nem toda mulher é uma boa esposa. Nós, comunidade do Messias, que pretende ter um vínculo com Adonai, nem toda mulher, aí eu não estou falando do gênero feminino, nós como noiva não necessariamente seremos boas esposas, podemos ser vistos como, fala alto, isso, adúlteros. Vamos lá. O segredo para entendermos esse combate conclamado pela Torá é discernirmos o alvo da guerra. E para isso, passa por elucidarmos quem é a mulher cativa que atraiu o hebreu. Notem que o atributo inicial é uma flagrante oposição do que o texto bíblico define como uma mulher de valor, de atributos almejáveis, ou seja, uma esposa. Quando o hebreu olha, ele não vê uma esposa, ele vê uma adúltera, prostituta, cativa. Que não é o atributo o qual
o homem deve esperar daquela que será sua esposa, porque o texto vai dizer em Provérbios 31... Léo, só um minutinho. Claro, pastor, por Aí favor. ela pergunta aqui, e quando que nós nos tornamos prostitutos? Estamos falando nós. Nós, todos nós, não é mulher, sexo feminino, não. Nós, comunidade. Quando? Quando temos um ídolo. Quando temos outro amante que não seja o nosso único Elohim. Seja qual for este amante. Papai, mamãe, emprego, dinheiro, sexo, viagem, religião, escolhe. Podemos ter até todos esses num pacote só, que a situação é grave nos dias de hoje. O que eu estou querendo dizer é que qualquer cenário desse caracteriza uma infidelidade, porque a gente ora, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai, cadê a sombra do segundo, do terceiro, do quarto? E Yeshua vai perguntar, já tivestes vários maridos, mas este que tem não é seu. Essa é a nossa condição. Nós vamos entender a diferença de João 4 e de João 8. Tem duas diferenças ali que nós precisamos analisar. O texto de Provérbios 31, 30 vai dizer assim, enganosa é a graça ou favor, e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Eterno, essa será glorificada, será louvada. Aí fica a gente aqui, preso numa vertente social, no dia de Shabat, orando e abençoando as mulheres virtuosas. Tudo bem, nada contra. Mas nós temos que ser mulheres virtuosas para o nosso marido. Então, orar mulher virtuosa em Shabat é uma obrigação comunitária de santificação para que não adulteremos a nossa relação com Adonai. Tem que parar com esse romantismo de botar e fazer e botar a mulher num patamar grande demais, digo a mulher física, e nós nos colocarmos na situação de, e aí? Eu estou aonde? O ídolo está aqui. Para que lado eu vou? Para a vida ou para a morte? Para o bem ou para o mal? Porque Moisés não me deu outra opção. Te deu alguma outra? Para mim não deu. Engana-se quem compreende o texto bíblico da cativa, a Shíbia, como apenas uma norma para balizar o relacionamento social de um hebreu com uma mulher não hebreia. Não. A Escritura vai muito mais além da sua intenção de nos ensinar, porque trata a respeito de duas condições existentes de maneira comum no interior de cada humano, que diz amar ao Eterno. A palavra Shíbia, mulher cativa, usada 9 vezes no Primeiro Testamento, deriva da palavra Shabá, não é Shabat, Shabá, que significa levar embora, levar cativo ou tirar algo de alguém. A Torá descreve como a mulher em seu cativeiro, demonstrando que a palavra mulher especifica a principal característica dessa pessoa, como sendo a privação de liberdade seu ponto alto. E que na antiguidade vinha atrelada a ideia de prostituta por consequência do aprisionamento. O humano deve enxergar essa questão como a sua própria, a minha, na qual somos reféns de nós mesmos em nossos sentimentos e emoções, simbolizados como uma mulher de aparente formosa visão. Aonde que a gente precisa entender isso aqui definitivamente? O texto da mulher virtuosa de Provérbios 31 diz que a graça é passageira e a formosura é vã. Essa é a esposa. O texto do capítulo 21 de Deuteronômio diz que a primeira coisa que nos faz amar a mulher é o quê? É a graça e a formosura dela. Nós estamos indo no sentido contrário. O ídolo nos coloca no sentido oposto ao de Adonai. Então entenda que se eu e você temos esta fragilidade ou estas fragilidades, o mês de Elul é o mês de receber a solução para esse problema. Abre João capítulo 4. Vamos entender a diferença do que você é visto como adúltero em situações diferentes. João capítulo 4. O nosso problema aqui do Deuteronômio capítulo 21 é qual? Uma mulher estrangeira com um hebreu. Não é essa a história que a gente falou? E Yeshua aqui é um hebreu, correto? Ele vai conversar com quem? Uma samaritana, uma estrangeira que tinha problemas. Nós vamos ver os problemas dela aqui. Entendem que é a mesma questão? Yeshua, o hebreu, se deparando com uma estrangeira. Vamos ver a conduta de Yeshua aqui.
Quando os fariseus ouviram que Yeshua fazia e imergia mais discípulos do que João, se bem que Yeshua não imergia e sim os seus discípulos, ele deixou a Galiléia e voltou outra vez, a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, que é Siquém, aquela Siquém lá dos patriarcas, tá? Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Interessante que Siquém é por onde Josué cruzou a entrada da terra. Para achar aqui tá. Então tá bom, né? Tá bem assemelhada a situação. Estava ali na fonte de Jacó e Yeshua, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher estrangeira, uma samaritana, tirar água, Yeshua disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Era um problema social que não era flexível. Homem judeu conversar com uma mulher não judia era inaceitável. Vejam que o impacto do religiosismo farisaico do tempo já implicava no impedimento do estrangeiro ter acesso à Torá. 2000 anos atrás isso aqui. Impacto, já tinha impacto. Era um problema social. Respondeu-lhe Yeshua: se conheceras o dom de Elohim e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Adom, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Yeshua: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre pela vida eterna. Disse a mulher: Adom, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Yeshua: vai, chama teu marido e vem cá. Aonde que Yeshua tocou nela aqui? No marido. Mas o que o marido representa numa sociedade primitiva que família tem um alto valor? O status social de mulher? Tem mulher que faz disso um ídolo. Eu quero estar casada, independente se o casamento vai bem, se o casamento vai mal, se eu sou subjugada. Não, eu quero estar casado, porque socialmente é insuportável lidar com uma situação que não seja essa. Imagina 2000 anos atrás como que era a situação. Então o status social dela é onde Yeshua vai tocar na ferida. Ele está apresentando para ela o quê? O ídolo dela, a cativa que tinha dentro dela. Presta atenção. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Adom, vejo que és profeta. Ela reconhece o visionário aqui, o profeta de Elohim. Só que lembra que nós conversamos lá que o profeta Ezequiel falou que quem carregar os seus ídolos e consultar o profeta Adonai vai criar um problema face a face. Ezequiel capítulo 14, não foi isso? Mais cedo? Ezequiel 14, do 6 ao 8. Isso. Ora, ele não delega para ninguém a situação. Ele vai encarar a situação, o próprio Adonai. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui ela expôs o segundo pecado dela. Qual era o segundo pecado dela? A adoração num monte que não era o monte Sião. Tinha um problema de cunho religioso. Os samaritanos até hoje sacrificam animais no Monte Ebal, em Siquém. Estou errado, Nures? Fazem sacrifício de animais, celebram aos moldes antigos, presos a uma visão. Existe a Torá samaritana, para vocês terem ideia. Tá?
A Torá samaritana. Os samaritanos são parte das 10 tribos do norte que foram para o cativeiro, se misturaram e depois voltaram, já não reconhecidos mais por Israel como hebreus. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela entrou no embate religioso, reconheceu que era adúltera. Aí agora ela bota uma pergunta para o profeta, para sanar a dúvida dela. Disse-lhe Yeshua: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, os hebreus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. É quando? É hoje. Ela está dizendo para ela assim, é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Elohim é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em... Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Yeshua: eu sou o Messias, eu falo contigo. Nesta altura chegaram os discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que queres ou por que fala com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Messias? A mulher se resolveu ali em 2 tempos, porque ela foi sincera e aceitou o dedo de Yeshua tocar na ferida. Ela não rebateu a questão do adultério, ela não rebateu o problema religioso dela e, por tabela, ela curou o religiosismo dos discípulos. Que quando os discípulos veem a situação, ficaram maravilhados. Então não é com essa rigorosidade toda. Não é nessa religiosidade apertada, rigorosa. Prestem atenção. O texto aqui, de forma sutil, mostra Yeshua e uma mulher estrangeira conversando. Quem é a samaritana? Que tem dúvidas pendentes aqui dentro do que crer, de como crer, de quantos maridos tem, de que religião seguir. Quem é a samaritana? Eu me acuso. Eu sou essa samaritana. Mas o confronto com Yeshua não pode falhar. Vai ser face a face. Face a face. De um por um. E ele olha o interior. Ele sabe se eu e você vamos mentir, se nós vamos sonegar, se nós vamos falhar. É inevitável, né? Ela reproduz uma frase mais antiga do que ela, né? Com essa história. Ela sabe do que a gente está falando. Essa é uma legislação para os servos de Elohim, sem exceção. Todos nós devemos nos enxergar como aquele homem que combate contra si mesmo e nesse caminho encontra uma mulher de bela aparência. A Torá nos ordena capturar essa mulher prostituta e adúltera dentro de nós, subjugando-a à condição de esposa, para que seus hábitos, ritos, práticas não comprometam a integridade do marido, a nossa alma não seja afetada diante do seu caminho de retorno a Elohim. Caso ela cumpra o rito em plenitude, ela será tratada como esposa e terá direitos como os naturais de Israel, conforme nos ensina o livro de Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira que sofreu 2 problemas, a lei do levirato e o direito de habitar na terra. Um resgatador veio. Boaz vem, após a renúncia daquele que tinha direito à frente dele, ele vem e resgata a mulher estrangeira. Nós, essa mulher estrangeira, precisamos encontrar o caminho de casa e o marido. Nós estamos no mês de Elu, noivado. Ruth veio para ser arrolada na Torá, porque ela era casada com um hebreu fora da terra. Os filhos de Noemi moravam em Moabe. Ela era uma moabita. Para que a Torá se implantasse nela, ela precisou fazer um movimento de retorno a Israel. Nós somos Ruth. Essa comunidade sai de onde está e migra para a casa dos pais, porque ali há a Torá para ser cumprida. Ali vai vir um que vai dizer assim, ela tem direitos.
Porque ela foi uma boa esposa. Ela se submeteu, ela não teve vergonha de ir para o campo trabalhar, de dormir nas condições que tivesse que dormir, até que um hebreu justo se levantasse. E este Boaz com Ruth vai dar a descendência de Davi, que vai dar a descendência messiânica. Pois não? Léo, essa migração hoje é real, palpável, porque nós que atendemos várias pessoas sabemos, e quantos aqui já se foram. Porque essa migração para Israel, ela está confusa no coração dos cristãos que deixam. Eles procuram o caminho mais fácil, via internet. Quem tem dinheiro compra, você sabe disso, compra, rejeita Yeshua, compra documento, compra. Nós temos aquele que comprou, hoje faz parte do exército de Israel, nunca serviu ao exército. Ele comprou como? Com dinheiro, porque tem muito dinheiro. Dois sobrenomes caríssimos. Isso vocês precisam compreender, que esse é o caminho que muitos cristãos estão tomando para a morte. Outros para o ortodoxismo. Total. Outros, não, nós precisamos só das leis de Noa. Não precisamos guardar Shabat. Não precisamos das festas. Gente, profeta Miqueias, no capítulo 7, fala, isto é tempo de confusão. Hoje é tempo de confusão. Porque para se submeter desse jeito e reconhecer que é ídolo que eu estou procurando, e não o verdadeiro marido, isso aí vai ter que suar a camisa e vai ter que se humilhar o suficiente para tomar essa posição. Se humilhar, né? Perfeito. Mas, por outro lado, se ela deixa de agradar o marido, a legislação deuteronômica diz que ela vai ser despedida por meio de carta de divórcio e com garantias de que não será maltratada pelo seu antigo esposo. Adonai, mesmo diante de nossa queda, não nos permite a autoflagelação como punição pela nossa incapacidade de subjugarmos nossas ações adúlteras contra ele, sejam elas públicas, sejam elas íntimas. É uma prevenção para que o homem, na sua própria decepção consigo mesmo, não atente contra a própria vida, para que nós não venhamos a usar um pretexto de termos sido reprovados por Adonai para retirar a nossa própria vida. Porque Adonai vai insistir conosco até o fim. Até o fim. A posse da terra, ela vem atrelada a essa condição de um combate prévio contra o nosso ser adúltero. Nós conquistarmos o direito de habitar a terra deixada como herança por Adonai aos patriarcas e seus descendentes legítimos. É assim que se autentica uma vida judaica. É nesse molde aqui que nós seremos autenticados. Não se preocupem com documento, com passaporte, com pagar rabino A, B e C para intermediar. Não é assim. Não é assim. A partir desta posse, nossa vida passa a ser vista como um matrimônio legítimo com Adonai, concorda? Identificamos o ídolo, subjugamos o ídolo, estamos prontos para casar. Estamos limpos do ídolo. Mas tem um problema. Nossa vida passa a ser vista como um casamento legítimo com Adonai. Mas, em virtude das nossas fraquezas humanas, devemos compreender uma outra legislação que vela pela santidade do relacionamento. Primeiro, Leomar, nós somos os combatentes para ter direito à posse da terra. Mas depois de conquistada, Jonathan, eu oro, eu tenho Torá, eu procuro me abster das coisas que são contrárias à Torá, procuro fazer um ajuste na minha vida e vou caminhando 1 ano, 2, 3, 4. Nós temos que nos atentar que mesmo depois de casados, nós podemos adulterar. Então existe o adultério identificado antes do casamento, é a legislação da cativa de guerra. Mas existe o adultério que nós estamos expostos ao longo do casamento. São duas situações diferentes. E são legislações da Torá diferentes. Abre Números capítulo 5 para a gente, por favor. Verso 12. Verso 11, desculpa, a partir do 11. Porque no mês de Elul, Leomar, nós estamos falando de um casamento. No mês de Elul, concorda?
Mas eu não posso adulterar durante o casamento? Posso. Minha fraqueza pode me levar ao adultério. Aquele ídolo que estava subjugado, ele pode novamente ganhar forças. Só que o problema é que o ídolo nem sempre está na parede pendurado na forma de um crucifixo ou de uma imagem de escultura. Nem sempre o ídolo está travestido de quipá, talit e tefilim. Nem sempre o ídolo está com véu na cabeça e com roupa recatada. Às vezes o ídolo está no coração. E dentro do casamento, como é que nós vamos identificar o que há no ser do outro, se o outro não confessar? Só que Adonai é um marido ciumento, ardente em zelo. Números capítulo 5, verso 11, a legislação da prova de ordalho, as águas amargas. Adonai fala a Moshe para dizer, verso 11, eu vou ler na outra tradução aqui. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, o homem cuja mulher se desvia, dissimulando-se contra ele com dissimulação, ela já é esposa. O marido precisa ter a certeza de que não há adultério. Então o mês de Elu, ele tem duas atribuições, sustentar o casamento vigente ou contrair um casamento que você ainda não contraiu. Você tem que saber qual é a sua situação e eu tenho que saber qual é a minha, para eu saber qual é a legislação. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Olha o texto, verso 13. Se um homem copula com ela em cópula de semente, oculta aos olhos de seu homem, ela se esconde e se contamina, sem testemunha contra ela, sem ter sido surpreendida. Ora, o adultério ocorre sem testemunha e sem flagrante. Como é que você prova o adultério? Ele tem menos peso do que acontece publicamente com testemunhas e flagrantes? Será? Mas um sopro de ciúme passa pelo marido. Um sopro. O texto, na exegese hebraica, Johnny, vai ser traduzido assim, ó, um sopro da parte de Adonai toma o marido. O sopro é emanado por Adonai, porque ele é o marido aqui em questão. Ele tem ciúmes de sua mulher, ela se contaminara. Ou passa por ele um sopro de ciúmes, e ele tem ciúmes de sua mulher e ela não se contaminara. Tem um dilema. Tem um dilema. Entende que o marido ciumento de amores aqui, Adonai, ele tem o direito de nos colocar em prova, independente se eu sou culpado ou não? Porque tem gente que se ofende quando fala isso. Você já viu o pessoal que fala assim, mas você está duvidando da minha honestidade? Como se o indivíduo que está colocando a sua honestidade à prova não tivesse o direito. Será que ele já foi roubado 30 vezes antes que ele não quer ser a 31ª? Adonai tem o direito, ó, o texto aqui está dizendo, ele tem ciúmes de sua mulher, ela se contaminara, ou passa por ele um sopro de ciúme, ele tem ciúmes de sua mulher e ela não se contaminara. É independente do fato consumado o direito de Adonai de nos fazer passar pelas águas amargas. Elu, gente. É por isso que nós vamos imergir no domingo da semana que vem. Nós temos que aceitar as águas de Adonai. Ela é um divisor na nossa vida. Se eu sou inocente, nós vamos ver a legislação o que é que vai ensinar. Se eu sou culpado, a legislação também vai me corrigir. Mas fala isso aí, pastora. Fala, reforça. A senhora já falou isso. Gente, se ele exige isso e tem o direito dela não ter adulterado, mas passar pela prova, para a mulher é uma proteção. Para nós é a proteção. Então, a gente não pode temer a prova de Adonai. Não, é uma proteção. Porque se você não fez nada, você vai ser honrado. Seus direitos materiais do casamento são preservados. Essa proteção. E nós não gostamos de enfrentar a exposição. É esse que é o ponto. Nós não gostamos de enfrentar esse tipo de situação. No fundo, isso aqui é uma ação preventiva de Adonai contra o acomodar
da nossa relação com Ele. Lembra que Yeshua tinha 10 virgens batendo na porta? 5 o quê? Fala alto. 5 prudentes que velavam ali, ó. Mas 5 deixaram de ser. Mas as 10 eram virgens. Eram aguardadas pelo esposo. O homem faz vir sua mulher ao ministrante. Ele traz ao âmbito sagrado a questão. Ele não faz justiça própria. Faz vir seu presente por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada. Ele não despeja azeite. Por que ele não despeja azeite? Porque o azeite era o combustível do quê? Da queima. Essa é uma oferta memorial. É para dizer, é ou não é. E fica para os séculos. Ele não despeja azeite, não dá o Líbano. Sim, é uma oferta, uma oferenda de ciúmes. Uma oferenda de memorização em memória de um erro. Se houver o erro, vai ficar gravado. Ele não queima, não desaparece na fumaça, igual as ofertas. O ministrante a apresenta, ele a coloca em faces de Adonai. O ministrante pega as águas consagradas no objeto de argila e poeira que estará sobre o chão da morada. O ministrante a pega e a dá às águas. Ele mistura o solo, a água, junto com a oferta. O ministrante coloca a mulher faces a Adonai. Olha onde é que nós vamos ser colocados, gente. Face a Adonai. Ele solta a cabeleira da mulher. Ela não tem como se esconder atrás do cabelo, atrás do véu. Solta o cabelo. Vocês sabem que isso dentro da ortodoxia é o maior escândalo social. É a mulher ter o seu cabelo exposto numa sociedade judaica ortodoxa. Dá sobre a sua palma a oferenda em memória, e é a oferenda dos ciúmes. E estão em mão do ministrante as águas amargas que tornam maldito. Verso 19, o ministrante a faz jurar e diz à mulher: se um homem não copulou contigo, se não cometestes crime, em contaminação sobre teu homem, sejas inocente por essas águas que tornam maldito. Então qual é a primeira intenção? É inocentar, não é acusar. Você tem o direito da inocência antes de ser acusado. O objetivo da água amarga é provar inocência e não provar pecado. Aqui o sacrifício memorial aqui no capítulo 17 do profeta Jeremias, ele fala bem assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Está gravado. Não desaparece. Mas tu, se cometestes crime sob teu homem, ela está abaixo do homem, se te contaminastes, um homem tendo dado em ti sua cópula, um outro que não o teu, o ministrante faz a mulher jurar o juramento de imprecação. O ministrante diz à mulher: Adonai te dará a imprecação e ao juramento no meio do teu povo, Adonai dando a tua coxa cair e o teu ventre inchar. Essas águas que tornam maldito vêm em tuas tripas para inchar o ventre, para fazer cair a coxa. E a mulher diz: amém e amém. O ministrante escreve essas imprecações na ata e as apaga na água amarga. A mulher bebe aquilo que ela jura. Ele faz a mulher beber as águas amargas que tornam maldito. As águas que tornam maldito vêm dentro dela, amarga. O ministrante toma da mão da mulher a oferenda de ciúmes. Ele balança a oferenda faces a Adonai. Ele apresenta sobre o altar. O ministrante empunha da oferenda sua memorização e o incenso sobre o altar. Depois fará a mulher beber com as águas. Ele a faz beber com as águas. E assim, se ela foi contaminada, se dissimulou de dissimulação contra Adonai. É dissimular de dissimulação. Nós escondemos, enganamos. Aqui fala da intimidade. A cópula é o ato mais íntimo entre um casal. Então ele é símbolo da intimidade entre homem e Adonai. Isso.
Mas é íntimo. Não existe ato sexual entre homem e o seu Elohim. Isso é coisa de Atenas na Grécia com a mitologia. Nós estamos falando que tal qual é a intimidade da cópula entre um casal que se respeita, é a intimidade no relacionamento do homem, no caso, o homem esposa com Adonai marido, mas não é um ato físico, é um ato de intimidade de relacionamento. É para sedimentar o valor da intimidade. Isso. Se a mulher não for contaminada, verso 28, se ela é pura, ela é inocentada e semeada de semente, ela gera filhos. Eis a Torá dos ciúmes, quando a mulher comete crime sobre seu homem e se contamina, ou quando um homem sobre o qual passa o sopro de ciúme tem ciúmes de sua mulher, apresenta a mulher em faces de Adonai, e o ministrante lhe faz toda essa Torá. O homem é inocente do erro e essa mulher carrega o seu erro. Adonai não é culpado se ele te bota à prova sendo você culpado ou inocente. Ele é inocente, porque Adonai quer que você viva, quer que eu viva. Mas ele vai botar na nossa frente a realidade dos fatos para que nós não venhamos a caminhar com Adonai dissimulando um relacionamento que nunca existiu ou deixou de existir em algum momento. Então nós temos que saltar em João capítulo 8, porque aqui é uma mulher casada, pega em adultério. Não é a situação aqui nossa, aqui do João capítulo 8, só que aqui ela foi pega em flagrante e tinha testemunha. Quem eram os adúlteros que estavam passando pelas águas amargas aqui? Não era essa mulher. Essa aqui era a menor de todas no problema do adultério. Nós vamos ver aqui. O texto que nós lemos de número 5 é o adultério sem prova cabal e sem testemunha. Aqui, todo mundo enfatiza o problema da mulher que foi pega em flagrante. E os outros? Que não tacaram a pedra. Aqui que é o ponto. Presta atenção. Nós somos esses outros aqui com a pedra na mão, olhando para o adultério dele, mas sem coragem de tacar a pedra, porque eu sou adúltero tanto quanto ele. É isso que ninguém gosta de ouvir. Aqui vocês vão entender, não julgues para não ser julgado. É nesse sentido aqui que Yeshua está falando, e não anulando a legislação de julgamento da Torá. Igual fazem uma bagunça com essa situação. Capítulo 8, verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram a Yeshua uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Yeshua: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A Torá nos ordenou, na Torá nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Então, quem tinha dissimulação no coração? Os acusadores da mulher. E Yeshua se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, entenda, sem adultério, o pecado aqui é específico, não essa forma vaga que ficou colocado na tradução, seja o primeiro a lhe atacar uma pedra. O assunto é uma mulher em flagrante adultério. Estou eu aqui, Leomar, você me pegou no bar, tomando a cerveja escondida em Shabat. Flagrante adultério. Aí ele vem e me acusa publicamente por isso. Mas se não houver adultério nele, ele pode pegar a pedra e tacar. Aí, nenhum aqui tacou a pedra. A água amarga passou nos acusadores e não na que foi pega em flagrante. É sutil isso aqui. A gente precisa entender a legislação mosaica para poder entender Yeshua. Quem era o único com direito de tacar a pedra aqui que não tinha adultério? Por que ele não tacou? Porque a Torá manda dizer que tem que vir o adúltero e a adúltera. Ele se silencia porque ele não podia sentenciar a situação. Mas o problema maior era ela, pega em flagrante. É só sair no carnaval aqui, na rua 7, aqui, na vizinhança da Ritona ali. Quer dar o flagrante de adultério? Vai com uma câmera ali e filma. Vai dar? Tem chance de dar errado, Ritona?
Agora, se eu pego aquilo ali e eu não olho para mim mesmo e analiso, se eu não estou em adultério, seja numa situação sutil e mínima com Adonai, para falar deles. Eu não estou passando pano para o adultério do carnaval, mas eu estou em condições de falar desse adultério sem antes fazer uma reflexão profunda se não há isso de adultério dentro de mim escondido. É muito sério isso. O mês de Elu traz ao homem a reflexão, pastora, do alto reflexo. Esquece, eu não quero saber do Jonathan, eu não quero saber da pastora, eu não quero saber do Leomar, eu quero saber do meu problema. Porque eu não tenho como remir o Leomar, eu não tenho como remir ela não tem, ele não tem como me remir. Nessa hora sou eu e Adonai, porque o nosso nome está para ser inscrito e selado no livro da vida. As outras festas são coletivas. Yom Kippur e Rosh Hashanah é um assunto pessoal. É eu e você sozinho diante de Adonai. O sumo sacerdote fazia o que em Yom Kippur? Entrava sozinho para enfrentar Adonai, com um cinto cheio de corrente lá, porque se o barulhinho do sino parou, pode puxar, que ele entrou em pecado. É entrar sozinho. Aí o pessoal acha que o Cristo rompeu o véu de cima para baixo e abriu e a boiada passa atrás. Como se fosse uma situação assim, que entra no grupo que vai dar tudo certo. Não. É o homem e o seu Elohim face a face. Olha o texto como é que continua. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, que deviam ter o melhor testemunho. Olha a situação. A começar pelos mais velhos, até que ficou só Yeshua e a mulher no meio de onde estavam. E Yeshua endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Adão. Disse Yeshua: nem eu te condeno, porque eu estou limitado pela falta da outra parte. Vai e não reincide. Não adultera mais. Essa é a legislação que se aplica àqueles que são casados e não é socialmente casados, tá? Arrola todo mundo naqueles que alegam ter um relacionamento com o Errad de Israel. É essa a legislação aqui. Opa, e ela assume aquilo ali tranquilamente. Exatamente. O único capaz de julgar a isentou por falta da outra parte do processo. Mas o problema é que quem passou aqui pelas águas amargas? Números capítulo 5. Esse é o sumo sacerdote que vai receber a oferta memorial. O mês de Elu é um mês que nós precisamos nos colocar seriamente diante de Adonai. No próximo domingo que nós estaremos imergindo, essa imersão ela não pode vir atravessada com um viés de batismo, ela não pode vir enviesada com um viés de submissão a uma vertente religiosa judaica. Ela precisa vir atrelada a um desejo íntimo, de uma purificação de uma conduta, de uma consciência, de um desejo interior, para que nós, passando pelas águas, não está resolvido ainda não, mas é o primeiro passo. Depois nós vamos passar pelo fogo, porque o ídolo é queimado no fogo. E as cinzas dele são jogadas sobre a sepultura dos idólatras. É isso que a Torá nos ensina a fazer. Então, quando nós estivermos imergindo semana que vem, tira toda a concepção da cabeça do que você e eu aprendemos de batismo, seja qual for a vertente religiosa que nos ensinou, ou de mikvê dentro da tradição rabínica com as questões que tem. Prestem atenção. Se tiver dificuldade, vai em cima do Leomar, que ensina imersão todo ano, e pede: Leomar, a gente precisa de uma aula extra sábado que vem. A gente precisa rever isso aqui. Eu estou te apertando. Estou te apertando. E vamos entrar nessa questão. Não é para ficar falando de rito, quantas vezes mergulha. Não é disso que se trata. Se trata de falar daquilo que está patente e latente, que a Adonai está gritando, que nós precisamos resolver até o dia 2/10 às 18h30, que começa os dias de Techuvá. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, e nos dê uma semana que se inicie em paz, e cobre o Leomar quem tiver dificuldade de assimilar essas questões de imersão, porque sábado que vem a responsabilidade é dele com isso. Shabbat Shalom.